Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo um vídeo sobre CVC. Para você que me acompanha há bastante tempo, e se você já acompanha meu canal desde o seu início ali, lá no ano de 2020, eu sempre gostei de CVC e que sempre comecei a falar dessa empresa quando ela caiu bastante no começo da crise que a gente tá vivendo até hoje, infelizmente. E aí o que aconteceu, né? Por que eu comecei a falar muito de CVC e ficou meio bastante conhecido aqui no meu canal que eu investia nessa empresa? Porque aqui eu olho para a CVC muito mais nesse momento como uma alocação tática. E o que significa isso? Alocação tática é você comprar uma empresa, tá? Que tinha muitos bons fundamentos, que era uma empresa conhecida, uma empresa top of mind, uma empresa que era líder no seu segmento e que foi bastante penalizada por uma questão específica, uma questão de momento, tá? E aí depois essa empresa, naturalmente, quando a situação melhorasse, ela voltaria aos seus patamares anteriores, voltaria a gerar receita, voltaria a gerar lucro e, consequentemente, as ações voltariam a subir, beleza? Isso é uma alocação tática, eu pegar esse momento, tá? Eu entendo que é uma empresa boa, que era uma empresa boa, uma empresa bastante conhecida, entendo que teve um momento, uma razão específica pela queda muito grande da empresa, tá? Normalmente uma ação, uma questão conjuntural, né, contextual, compro a empresa, faço um aporte quando ela está muito baixa e depois eu acabo ganhando essa valorização de capital ao longo do tempo. Foi isso que aconteceu com o CVC. Para você que não sabe, CVC é uma empresa especializada aí no setor de viagens e turismo, tá? Muito conhecida no Brasil. E aí o que aconteceu com a crise que a gente está vivendo? As pessoas pararam de viajar. Não só porque não queriam, mas também porque não podiam e também por uma questão econômica. As pessoas acabaram tendo menos dinheiro, perderam seus empregos, ficaram com o orçamento mais apertado e assim por diante. Então o que a gente viu acontecer com o CVC ao longo de 2020 e também acontecendo aqui durante 2021 é que a CVC basicamente não tem tido receita, né? A receita caiu pra caramba, não consegue faturar, tem tido muito prejuízo e isso fez com que naturalmente as ações desabassem, tá? Qual que é a grande questão aqui, tá? Qual que é a grande questão? Entender se essa conjuntura, né, se essa questão toda contextual vai fazer com que a empresa de fato quebre, ou se a empresa vai conseguir tomar medidas para passar por todo esse problema e depois voltar a faturar e voltar a lucrar, né? Conseguir ficar no ambiente um pouco mais controlado. Qual que é a situação aqui? Era normal, já que a gente esperasse que ela não ia faturar, de fato isso não está acontecendo. Vai demorar um pouco ainda para a empresa conseguir de fato voltar a ser lucrativa, até a gente ter um ambiente mais controlado, uma vacinação mais avançada, a gente ter o lockdown mais tranquilo nos países, as restrições acabarem, as pessoas voltarem a conseguir viajar para os países, terem mais dinheiro de certa forma também e não ficarem desempregados, cara, até isso voltar, eu acredito que CVC continuará bastante volátil, ou seja, continuará oscilando bastante e continuará tendo resultados que, de certa forma, são ruins, né, com prejuízo e tudo mais. E aí, qual que é a questão, né? O que eu sempre falei pro pessoal? Falei, olha, pessoal, a gente tem que ficar muito atento, porque se a CVC trabalhar para passar por esse problema, ou seja, conseguir uma posição de caixa interessante, conseguir um capital, né, para passar por isso, controlar suas dívidas, assim por diante, o que vai acontecer? Ela vai conseguir passar por esse problema, tá? Ela vai conseguir passar por esse período, né, de prejuízos, e aí depois ela volta a faturar, volta a trazer cliente, volta a lucrar. Obviamente isso tem que acontecer, a empresa tinha, né, obviamente, que ir atrás dessa estratégia. E de fato tem acontecido, beleza? Se liga só aqui na minha tela. Aqui a gente tem o endividamento líquido da CVC que foi reportado no último resultado do segundo trimestre, ainda não reportou o terceiro, tá? Então o que a gente tinha no segundo T de 2020? A gente tinha aqui basicamente uma dívida, tá? Um endividamento bruto, vamos dizer assim, de 2,1 bi de reais, tá? E a gente tinha uma dívida líquida, ou seja, desconsiderando o caixa já, de 1 bi, basicamente. Então, se a empresa usasse todo o caixa para descontar essa dívida aqui, sobraria ainda 1 bi de dívida, tá? Isso aqui tem diminuído. Como vocês podem ver aqui no segundo TRI de 2021, saiu de 2,1 bi para 1,3 bi, e uma dívida líquida de 717 milhões, ou seja, a companhia tem diminuído as suas dívidas. Quando a gente olha, tá, e eu quero mostrar aqui para vocês um pouco dessa questão de dívida de curto e longo prazo, a gente pode ver isso daqui no balanço. Se liga só, eu vou descer aqui com vocês. Ó, quando a gente olha para passivo, a dívida aqui, que eles consideram, é o que a gente chama aqui basicamente de empréstimos, financiamentos e debêntures, tá? Passivo circulante é as dívidas de curto prazo, é o passivo de curto prazo, até 12 meses, tá, que eles têm para pagar. Então eles tinham ali, no dia 30 de 6 de 2021, basicamente 330 milhões aqui
tá? De debêntures, 0 de empréstimos e financiamentos, para ser considerado como dívida. Agora, quando a gente vai pro longo prazo aqui, que é o passivo não circulante, né, que é mais de 12 meses, aí sim a gente tinha uma posição um pouco maior aqui de debêntures, tá, empréstimos e financiamentos, e também essas contas a pagar de aquisições investidas que a gente também pode considerar aí, de certa forma, como parte aí do endividamento. Então percebe, no curto prazo aqui, eles tinham poucas obrigações a pagar, vamos dizer assim, tá? Obviamente olhando aqui para debêntures, para empréstimos e financiamentos, e até para essas contas a pagar de aquisições investidas. E aí quando a gente olhava pro caixa, tá, olha a posição de caixa que eles tinham no dia 30/6, 583,9 milhões. Ou seja, o caixa aqui que ele tinha, essa posição de caixa, era bastante confortável para pelo menos pagar esse passivo circulante, tá? Essa dívida de curto prazo. De certa forma, a empresa está bastante tranquila, porque ela tem uma posição de caixa relevante. E isso foi uma estratégia da empresa. Então eles fizeram subscrições de ações, fizeram novas emissões, contraíram novos empréstimos, novas debêntures e assim por diante, justamente, tá, para fazer com que a empresa conseguisse ter essa posição de caixa. O que, na minha opinião, é super interessante. Agora, o que é que está fazendo com que a empresa se torne bastante volátil? O que é que está fazendo com que as ações estejam caindo de novo? Para você ter uma ideia, tá? As ações aqui de CVC, eu vou até abrir para vocês aqui na internet, e aí eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo. Elas têm muita volatilidade, né? Então, saiu ali antes da crise de cerca de 40, 45 reais, foi ali para os seus 5, se eu não me engano, 5, 6 reais, e agora voltou a patamares como 16,53. Só que esse patamar, ele chegou a bater quase 30, cara. Quase 30 nas últimas 52 semanas. Então a gente de fato vê uma desvalorização recente muito grande do CVC. Uma volatilidade muito grande. Por que que isso tem acontecido na minha visão? Porque a gente ainda tem, de certa forma, uma incerteza de como que as coisas vão voltar. A gente tem, sim, a vacinação avançando, as pessoas viajando mais, temos, mas ainda assim a gente tem um problema, especialmente aqui no Brasil, e CVC é muito forte no turismo local, de uma possível recessão econômica. Tá? O que a gente tem visto agora é uma inflação muito descontrolada, o Banco Central precisando aumentar juros, isso vai causar, e já é a expectativa, de uma recessão ao longo dos próximos anos. E a recessão econômica é ruim, porque as pessoas acabam gastando menos dinheiro, as taxas de juros mais altas fazem com que as empresas consumam, com que as pessoas, né, consumam menos, e isso vai, de certa forma, também impactar a CVC. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lado ali da crise sanitária que a gente vive melhorando, as pessoas se vacinando, as fronteiras abrindo, as pessoas querendo viajar mais, a gente tem do outro lado uma recessão econômica vindo, o que é de certa forma negativo para a empresa, porque as pessoas acabam não gastando tanto dinheiro com viagem. A CVC é muito forte também nesse segmento de turismo doméstico, tá? Ela faz os pacotes de viagem para dentro aqui do Brasil. Então a gente tem essa preocupação também, mas de novo, é tudo uma questão de medir aqui o espaço e ver se de certa forma você acredita nessa alocação tática e se você está disposto a correr esse risco, né, que é essa volatilidade toda na ação. Eu tenho posição em CVC desde ali dos 12 reais, como vocês podem ver, eu não vendi nada ainda, então, pô, eu já estava ganhando bem mais, eu podia ter vendido se eu soubesse do futuro, agora recuou um pouquinho, mas ainda estou ganhando um pouco de dinheiro. Mas a questão é a seguinte, eu não estou com pressa, eu estou aqui apostando, né, e querendo ou não, investindo também numa empresa que tinha muitos bons fundamentos, era uma empresa top of mind, uma empresa líder de mercado, uma empresa com muito poder de barganha, e está sendo penalizada, assim como outras aí do seu setor, e assim como conjunturalmente, né, contextualmente, todas as empresas do Brasil nesse momento. Então, de novo, não adianta você ficar olhando aqui os indicadores. Se você for olhar indicador aqui, você não vai investir na empresa. Nos últimos 12 meses ela só teve prejuízo, então a gente pode ver um PL negativo, margens negativas, ROI negativo. A questão é você entender o momento da empresa, se é uma questão contextual ou se é uma questão aí histórica da empresa não conseguir ter de fato lucro e é uma empresa ruim para sempre. Não acredito que seja o caso de CVC, beleza? Bom, pessoal, se você investe em CVC e acredita nisso que eu falei, comenta aqui embaixo. E se você por acaso não gostar da empresa e não acreditar nisso, achar que a gente tem que ficar longe, comenta também a sua opinião, vai ser super legal de saber, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, vídeo todos os dias aqui no canal, tá saindo 3 vídeos por dia, é vídeo pra caramba, totalmente de graça. A única coisa que você precisa fazer é assistir e deixar o seu gostei, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais.